O último suspiro de Helena, a queda. Meu nome é Helena. Tinha 32 anos quando morri pela primeira vez. Foi no hospital, numa terça-feira comum de março. Complicações após a cirurgia, disseram depois. Uma hemorragia interna que ninguém viu vindo. Eu estava deitada na cama de recuperação, sentindo uma fraqueza crescente, um frio se espalhando pelo corpo como tinta na água. E então, simplesmente, soltei. Não foi doloroso. Essa é a primeira coisa que as pessoas querem saber. Doeu? Não. Foi como afundar num travesseiro de penas. Como deixar cair um peso que você carregava há tanto tempo que nem lembrava mais como era estar sem ele. De repente, eu estava no teto, literalmente, olhando para baixo, vendo as enfermeiras correrem para o meu corpo, vendo os monitores gritarem seus alarmes eletrônicos. Uma delas, a Mariana, eu conhecia o nome dela porque líamos os crachás. Estava pressionando meu peito com tanta força que pensei que fosse quebrar minhas costelas. Talvez tenha quebrado, não sei, não importava, porque eu estava flutuando, livre. E pela primeira vez em anos, décadas talvez, não havia aquela voz na minha cabeça me dizendo o que fazer, o que temer, o que lamentar. Apenas silêncio. Um silêncio vasto e infinito que estranhamente não assustava, acalmava. O túnel de cristal. Não foi exatamente um túnel. Era mais como uma passagem de luz líquida, translúcida, iridescente, mudando de cor a cada instante que eu não sabia medir. Ametista se transformando em dourado, depois em prata, depois em um azul tão profundo que parecia conter todos os oceanos do mundo. Eu me movia através dela sem esforço, sem pernas, sem braços, mas me movendo mesmo assim, pura intenção se tornando movimento. E à medida que avançava, sentia camadas de mim mesma se desprendendo. A Helena que se preocupava com a opinião dos outros. A Helena que guardava mágoas da infância. A Helena que nunca se sentiu bonita o suficiente, inteligente o suficiente, amada o suficiente. Tudo isso caindo como folhas de outono. E no lugar, uma leveza que eu nunca imaginei possível. Como se eu tivesse passado a vida inteira respirando através de um canudo, e de repente meus pulmões estivessem completamente abertos. Embora, claro, eu não tivesse mais pulmões. O calor veio em ondas, não como o calor do sol ou de uma fogueira. Era um calor que vinha de dentro e de fora ao mesmo tempo. Envolvente, penetrante, dizendo sem palavras, você está em casa, você sempre esteve em casa, apenas esqueceu, o jardim de memórias. Então estava num lugar, chamá-lo de lugar parece errado, mas não tenho outras palavras. Era como um jardim, mas as flores eram feitas de luz viva, e o ar cheirava a todas as manhãs felizes que já vivi, todas misturadas. Reconheci o perfume do café que minha avó, Clara, fazia aos domingos. O cheiro da chuva no sítio onde passei meus verões de criança. O aroma do cabelo do meu filho Pedro, quando era bebê. E eles estavam lá, não com corpos sólidos, mas eu sabia que eram eles. Vovó Clara, que morreu quando eu tinha 15 anos. Meu pai, Roberto, perdido para o câncer há 5 anos. E outros. Rostos que não conseguia nomear, mas que reconhecia numa parte de mim que transcendia a memória. Vovó Clara se aproximou. Ou talvez eu tenha me aproximado dela. Não havia movimento real, apenas proximidade acontecendo. E ela sorriu. Aquele sorriso que eu guardava nos cantos mais protegidos do coração. Ainda não, minha filha, ela disse, sem mover os lábios. As palavras chegavam diretamente na essência do que eu era. Você tem trabalho a fazer. O Pedro precisa de você. Sua história não terminou. E então me mostrou. Não sei como explicar. Foi como assistir a vida inteira num único instante. Vi os momentos que eu considerava importantes. Formaturas, casamento, nascimento do Pedro. Mas também vi os outros, os esquecidos. Aquela vez que segurei a mão de uma estranha no ônibus que chorava baixinho. O dia que perdoei minha irmã, Ana, depois de anos de distância.
Amanhã que acordei e decidi tentar mais um dia, mesmo quando tudo parecia sem sentido. E esses momentos pequenos, esses gestos que nem lembrava direito, brilhavam com uma luz própria, mais forte que qualquer conquista, porque tinham mudado coisas, tinham tocado outras vidas, tinham criado ondas que se espalhavam além do que eu podia ver. A escolha. Havia uma presença além dos rostos familiares, algo maior, vasto demais para ter forma, mas ao mesmo tempo íntimo como um abraço. Se o amor pudesse ter consciência própria, seria isso. E essa presença me ofereceu uma escolha. Não com palavras, mas com conhecimento puro, derramado diretamente em mim. Eu podia ficar, podia seguir adiante para o que vinha depois. Para a dissolução completa nessa luz, nesse amor infinito, ou podia voltar. Voltar doía só de pensar. Voltar significava dor. Contas para pagar, discussões com Ana, o cansaço do dia a dia, a preocupação constante sobre o futuro do Pedro, sobre se eu estava sendo boa mãe o suficiente, sobre se minha vida tinha significado. Aqui não havia nenhuma dessas preocupações. Aqui havia apenas paz, aceitação, amor incondicional que não precisava ser merecido ou conquistado. Simplesmente era. Mas então pensei no Pedro. 6 anos, olhos curiosos, sempre perguntando por que o céu é azul, por que as estrelas brilham, por que as pessoas morrem. Quem responderia suas perguntas? Quem secaria suas lágrimas quando caísse do balanço? Quem o ensinaria que é corajoso ter medo e fazer mesmo assim? E Ana. Tínhamos brigado semana passada, por bobagem como sempre. Eu não queria que a última conversa entre nós fosse aquela. Não queria deixar esse buraco sem preencher. A escolha se fez sozinha. Ou talvez ela sempre estivesse feita e eu só precisava reconhecê-la. O retorno violento. Voltar foi como ser arrancada de um sonho lindo para acordar num pesadelo. Um golpe violento, ar queimando meus pulmões, dor explodindo em cada célula, luzes fortes demais. Vozes altas demais, tudo demais, demais, demais. Ela voltou, temos pulso. As palavras da Mariana chegavam distorcidas, como se eu estivesse debaixo d'água. Meu corpo era uma prisão de carne pesada, dolorida, limitada. Como vestir uma armadura de chumbo depois de ter voado. Quis gritar, quis dizer que tinha cometido um erro, que queria voltar. Mas minha garganta não funcionava. Minha língua era de concreto. Só conseguia abrir os olhos. E mesmo isso doeu. O teto branco do hospital, o rosto preocupado das enfermeiras, o bip constante dos monitores, a realidade crua, dura, inescapável da existência física. E as lágrimas vieram. Não sei se de alívio ou de luto. Talvez ambos. Viver diferente 3 meses se passaram desde aquela terça-feira. As cicatrizes na minha barriga estão rosadas, ainda sensíveis, mas as cicatrizes na alma, essas são mais profundas e mais estranhas, porque agora eu sei. Sei com uma certeza que vai além da fé ou da esperança. Sei que quando acabar, quando realmente for minha hora, não há nada a temer. Há apenas um retorno, uma chegada, uma lembrança de quem sempre fomos antes de esquecermos. E isso mudou tudo. Liguei para a Ana no dia que saí do hospital. Pedi desculpas por tudo, pela briga, por todas as brigas, por todos os anos que desperdicei sendo orgulhosa demais para dar o braço a torcer. Choramos juntas pelo telefone e marcamos um café. O Pedro percebe a diferença. Mamãe, você tá mais feliz, ele disse ontem, com aquela sinceridade brutal das crianças. E tem razão. Não que tudo seja perfeito. As contas ainda precisam ser pagas. O trabalho ainda é estressante. Ainda tenho dias ruins. Mas agora, quando acordo de manhã, a primeira coisa que faço é respirar. Realmente respirar e agradecer. Porque cada respiração é um presente, cada dia é emprestado, e eu não sei quantos mais virão. Então, vivo diferente, abraço mais forte, perdoo mais rápido, rio mais alto, choro quando preciso. Digo eu te amo sem esperar o momento perfeito,
porque aprendi, do jeito mais dramático possível, que momentos perfeitos não existem. Existe apenas agora. Esse instante frágil e precioso, que já está se transformando em passado antes mesmo de terminar. E um dia voltarei para aquela luz, para aquele calor, para aquele amor que não precisa ser merecido. Vovó Clara estará esperando. Meu pai também. E aquela presença vasta e acolhedora que me segurou enquanto eu escolhia. Mas até lá, estou aqui, viva, desperta, transformada. E tentando todos os dias viver de uma forma que faça brilhar aquela luz que vi em mim mesma quando todas as camadas falsas caíram. A luz que existe em todos nós, mesmo quando esquecemos. A luz que é tudo o que realmente somos. Meu nome é Helena, tenho 32 anos e hoje, pela primeira vez, estou realmente viva.